Você acha que, por exemplo, no teu programa de televisão, hoje a gente está vendo o Brasil polarizado, entre Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, essa briga toda que está acontecendo. Você tem um posicionamento político, certo? Já? Sim, tenho. Nunca fui ficar em cima do muro. Você nunca foi mesmo? Nunca fui. Mas você concorda que, por exemplo, que antes de ser apresentador, eu sou um cidadão brasileiro. Sim, você está do lado do povo e do lado do país. Claro, né? claro. Você concorda que, por exemplo, algumas, não editoras, mas eu digo assim, a direção de alguns canais de televisão são muito de esquerda, e se você emitir uma opinião de direita, isso vem em cima de você ou não? Tipo, você tem liberdade de falar abertamente? Eu tenho vontade de lançar um livro, não é o meu pessoal, mas um livro mesmo, sobre a mídia no Brasil. Faça uma pesquisa, peça à Polícia Federal. O que eu estou falando aqui agora é sério. Isso é sério o que eu estou falando, como eu falo muitas coisas na minha vida. Peça à Polícia Federal para investigar em que nome que estão grande parte das ortogas das emissoras de rádio e TV no Brasil. Responde isso a pergunta? Faça uma investigação, vai atrás para saber. A emissora em tal estado, de quem que é ela? Grande parte da TV das TVs do rádio no Brasil, em muitas regiões no Brasil, estão em nomes de políticos. E os políticos têm seu lado, não tem? Não é ao lado do povo, pode ter certeza disso. Na grande maioria é ao lado do eu, na primeira pessoa do singular, no que eu vou ganhar, no que eu vou ter, e não nós e vós. Então, mas você emite, por exemplo, eu não sei como é que é a política lá no SBT, tipo... Não, lá a gente não fala de política, não. Não fala no programa, é a ordem do patrão e ele tá certinho. É uma TV de empresário, não é uma TV de político. Teve até aquela opinião dele sobre a Sherazade. Eu ia perguntar isso agora. Você, não foi, eu acho, diretamente para ela, mas ele já falou isso há uns 20 anos atrás, sim, eu lembro isso. O recado foi dado, né? Nos Estados Unidos, o jornalista vai lá e lê o que está no TP, e o jornalista não, o que tá o âncora aqui de frente. E ele não condena o cara ali, ele lê, olha, o cara cometeu isso, ele vai ser julgado. No Brasil existe muito já de condenar o cara. É, isso aí. Só que depois você não consegue limpar aquela imagem daquele cara. Já maculou ali. É aquele ditado, né? Você sempre tem que ouvir não os dois lados. Você tem que ouvir os três lados, na realidade. Então, hoje em dia tá muito assim, ó. Polícia investiga Lola. Mas aí já... Lola. Você tá entendendo? Aí o que acontece? Qual que é o princípio hoje do direito? Você tem quantas instâncias para poder percorrer até você ser condenada? Então, existe uma diferença de ser investigada e existe uma diferença de você ser condenada. Então, quando você Presunção de inocência, fala assim, isso daí. Quando você coloca uma reportagem dizendo o seguinte: polícia investiga Lola por isso, por isso e por isso. Eu acho, no meu ponto de vista pessoal, como apresentador, eu acho que investigação, eu acho que inquérito, eu acho que isso não tinha que ser, no meu ponto de vista, nem divulgado. Porque quando você coloca isso, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é um inquérito, muitas pessoas não têm o conhecimento do que é uma investigação, muitas pessoas não têm conhecimento do que é uma condenação. Então isso, quando você sair na rua, a pessoa não quer saber se você é apenas investigada e se você foi condenado. Não, você já está condenada. Não, e vem aquela tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que o Silvio, eu acredito que o Silvio fala muito bem sobre isso, nessa questão. Não entra nessa questão política, porque tem que deixar primeiro ser condenado, tem que deixar primeiro passar por todo o trâmite da lei. Uma pergunta, então, você acha que quando começaram a falar e começaram a divulgar sobre as investigações com Odebrecht, com Lava Jato e com todas as pessoas que foram envolvidas nessa situação, que naquele instante eles estavam sendo só investigados, ainda não houve uma condena? Foi condenado. Mas condenado foram depois, mas no início... Lula da Silva foi condenado em duas instâncias. Então, você está entendendo? Mas quando começaram a falar disso, quando foi publicamente reconhecido e mundialmente reconhecido, porque não foi somente um tema no Brasil, foi mundialmente reconhecido, né? E aí começou a cair a bolsa, começou a acontecer um monte de coisa no mercado financeiro. Você acha que não deviam ter falado isso? Deviam ter ficado quietos, investigando, e uma vez que tem uma condena e prós, aí pronto, já divulga. Houve a primeira condenação, já tem que ser divulgado, porque houve uma condenação. Mas acho que foi divulgado antes da primeira condena. Tudo é divulgado antes de primeira. Hoje não tem prova nem nada, já sai por aí tentando difamar a imagem de uma pessoa. E eu sempre fui contra isso. Mas você tá ali na linha de frente, fala, não, isso aqui não vou falar. Você tem essa autonomia de falar, não, isso aqui não vou falar. Existe uma linha editorial, existe uma linha, a direção. Então, o SBT trabalha muito sério em cima disso. Até pela postura do Silvio. A direção é muito correta e eles investigam a fundo. Às vezes tem coisas que eu
penso em colocar, mas aí meu editor-chefe falou, Marcão, a gente viu por esse lado, vamos esperar sair isso daqui pra gente poder entrar nesse assunto. Então, o SBT é muito sério. Se tem uma emissora, eu respeito todas, mas eu posso falar daqui, eu trabalho daqui, eu conheço. Se tem uma emissora séria no departamento jornalístico, é o SBT.